Atlético e Corinthians, é exatamente com esse confronto que a gente abre aqui a nossa janela de análises, com as prováveis escalações, os problemas de cada uma das equipes que vai entrar em campo amanhã nesses confrontos, né, de Copa do Brasil. Vamos começar a colocar aqui os campinhos, né, as prováveis escalações, começando com a provável escalação do Corinthians. O que é que Vanderlei Luxemburgo deverá mandar a campo contra o Galo, hein? Olha só, Cássio no gol. Na lateral direita, Bruno Mendes, mais uma vez jogando ali no lugar do Fagner. Gil, Murilo, a dupla de zaga, e o Fábio Santos na lateral esquerda. Meio campo com Rony, Fausto Vera e Maicon. No ataque, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Mais um 4-4-2, né? Exatamente. Adson no corredor direito, Isso. Maicon fechando o corredor esquerdo para o Roger Guedes jogar mais junto do Yuri Alberto. É o que tem sido o Corinthians dos últimos jogos, né? A dúvida é Renato Augusto. Renato Augusto. Vejam vocês como o Renato Augusto é um cara diferente, né? Ele não jogava, havia 11 jogos. E o Corinthians não conseguia ganhar de ninguém. Renato fica no banco contra o Fluminense, um dos melhores times do Brasil hoje. E o que acontece? O Corinthians ganha. E ele joga alguns minutos. Ele joga alguns minutos. Não entrou bem o Renato, né? Nesse jogo, é verdade. Bateu um escanteio. Ele participa do início da jogada do segundo gol. Isso, e bateu um escanteio na cabeça do Gil, né? Que Ele entra com 1-0, correto? Ele entra com 1-0. 1-0. Isso. Mas acho que só o fato do Renato estar lá, acho que já ajuda em alguma coisa. A minha dúvida é como ele entra nesse time. Exato. Dessa vez, o Renato está à disposição do Vanderlei, talvez para começar o jogo. Não imagino que o Renato vai jogar 90 minutos. E aí pergunto para você, começa contigo, Lino. Você sendo o treinador do Corinthians, sendo o Vanderlei, usaria o Renato no começo para jogar o quanto ele aguentasse e depois o substituiria? Ou usaria o Renato com o jogo andando? Eu usaria no começo. Eu acho que o cenário de início de jogo vai ser de o Atlético cedendo de alguma forma, né? A bola ao Corinthians, chamando o Corinthians para o próprio campo, tentando sair em velocidade. O problema é que você não sabe quanto tempo o Renato pode ficar em campo. Se ele tem meia hora de projeção, não dá para sair jogando. Se ele não, se você sabe que ele não vai segurar tanto tempo, é muito tempo fora, é arriscado demais você colocar. Mas o jogo tende a ser mais confortável para o estilo do Renato no início da partida. Essa que é a contradição. O que você acha, Mansur? Assim, eu acho que, em teoria, eu concordo 100% com o Lino. É que o futebol ele não tem roteiro pré-definido, né? Em tese, você começa com o Renato, estabelece uma vantagem, usa o campo a seu favor, cria uma atmosfera para realizar a virada, mesmo que você precise prescindir dele mais adiante do jogo. Na teoria é isso. Agora, imagina o outro cenário. O Corinthians consegue um gol, consegue levar para o segundo tempo a eliminatória aberta e, de repente, consegue colocar o Renato como um trunfo. Você consegue acrescentar algo ao fim do jogo e traz o estádio junto com você. Primeiro, a gente não tem em mãos números, dados de fisiologia de qual é a real situação do Renato para competir no jogo. Sim, né? A minha dúvida é, de início, como entrar com o Renato. Porque se você mantém o 4-4-2, o Renato pelo Maicon, ou como jogador do meio pelo lado esquerdo, não consigo ver nesse momento o Renato defendendo o corredor, formando as duas linhas de 4 para defender pelo lado. Nesse jogo ele entra solto, né? Ele entra sem responsabilidade de marcar, né? Uma outra opção. Ele, como em dado momento, foi o Paulinho, não como o primeiro de um meio-campo com 3 homens, mas lado a lado com o Fausto Vera, por exemplo. Talvez, mas eu não sei o que isso acarreta em termos de proteção à frente da área no momento físico do Renato. Quando ele entrou nesse último jogo, o Roger Guedes foi fazer o lado esquerdo. E aí é um outro problema, porque se você quiser preencher o meio, faz o meio-campo com 3 e abre, mas aí você é obrigado a trazer o Roger Guedes para o lado. O Roger Guedes já mostrou em momentos recentes que cria uma dificuldade para recompor esse corredor. O Corinthians sofre gols em momentos em que a cobertura pelo lado esquerdo fica e que levou Adson, Roger Guedes e o precisando ganhar o jogo, né? Um armador por trás desses 3 atacantes, você segura 2 volantes, os laterais não vão sair. Os laterais do Corinthians só saem muito na boa, ainda mais com... Até porque um já é zagueiro. E o Fábio já não tem mais a mesma força de outros tempos em que ele chegava com boa qualidade na linha de fundo e tudo mais. Já não tem mais essa força toda. Então acho que ele mantém uma linha de 4 com os dois volantes. Eu acho que ele
pode fazer isso, deixando Mas o a questão Renato é quem como... compõe os lados do campo, né? Sim. Por exemplo, o lado esquerdo, que a gente está se referindo, é um lado perigosíssimo desse Atlético atual, né? Sim. Não é fácil a decisão, mas eu acho que eu começaria com o Renato, porque eu acho que ele traz uma atmosfera diferente pro time, acho que a confiança dos outros jogadores aumenta com o Renato em campo, acho que o torcedor se envolve mais e talvez acreditasse mais numa possível virada com ele em campo, então acho que eu começaria, por mais que tivesse que abrir mão dele de repente no intervalo do jogo, por exemplo, começaria com o Renato, sim. Agora, do lado do Atlético, vamos ver o que o Kudê deve colocar em campo aí para esse jogo contra o Corinthians. Everson no gol, na lateral direita o Mariano, Nathan Silva, Gemerson e Rubens, compondo ali os 4 homens de trás. Meio campo com Batalha, Zaratio e Johan ou Igor Gomes. No ataque, Pavon, Hulk e Paulinho. O Atlético tem praticamente força máxima aí para esse jogo contra o Corinthians, nenhum desfalque. Só assim, Kardec, o Rabelo e Arana que já estavam há um tempão fora. Mas não tem nenhum novo problema. Posso continuar fazendo o papel do chato dos campinhos? Claro. Mesmo com a entrada do Pavon, que tende a jogar, mas desde o início do ano o Kudê arma o Atlético num 4-1-3-2, com o Hulk e o Paulinho funcionando como dupla, 3 meias por trás deles. Antes, por vezes foi o Edenilson, né? Uhum. Mesmo com o Pavon, quando entrou, se posicionando mais aberto pelo lado direito, eu continuo entendendo esse Atlético como um 4-1-3-2 e não como um 4-3-3. Fundamentalmente porque, para mim, Paulinho e Hulk funcionam como uma dupla, mas pelo centro do ataque, alternando saída para se mover pelo ataque. Só essa chatice minha. Mesmo assim, tinha gente até fazendo campanha lá para que o Igor Gomes começasse o jogo no lugar do Ele vem entrando Johan, muito né? bem nos jogos. Vem entrando bem nos jogos. Você, Carlos Eduardo Lino, escalaria Johan ou Igor Gomes? Cara, eu não sei nem se Johan ou Igor Gomes. Eu acho que o Atlético precisa até de um pouco mais de força no meio-campo, porque com Batalha, Zaratio e Igor Gomes, e mais esses 3, ou pelo menos aquela linha de 3, é um time montado para atacar, é um time montado para jogar. De que forma você vai enfrentar o Corinthians? Se for para chamar o Corinthians e jogar no campo de defesa com esses jogadores, você pode ter dificuldade. O Corinthians concentra jogadores no meio campo, o Corinthians tem laterais que apoiam, o Corinthians tem um jogo por dentro muito forte. Eu me preocupo muito com as ideias do Atlético. Eu acho que o Atlético vai sair para jogar, vai tentar, e é o único jeito que essa equipe tem de atuar. Não vejo um Atlético com medo, não. Botaria o Igor Gomes, cara, pelo fato de ele ter mais bola no pé. Pelo fato de você reter mais a bola com ele. Não vimos ainda esse Atlético se defendendo assim, né? Efusivamente. Bem não. Não, né? Esse é o problema. E aí? Vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.